falamos desde o primeiro dia, nós precisamos fazer perguntas ao Senhor. Porque nosso Senhor não responde perguntas que não foram feitas. Então, depois, ontem demos o segundo passo. Graças a Deus, a solitude nos conduz, ou nos conduzirá, à quietude, ou ao silêncio do coração. E nós vimos que esse silêncio do coração é muito mais do que silêncio da boca. Porque a boca pode estar calada, mas o coração em convulsão. Então, o silêncio do coração é quietude. Encontrar um lugar de descanso debaixo daquele que nos cobre com as suas asas. E aí procuramos, então, mostrar aos irmãos e aplicar de maneira prática o que significa quietude. E qual a relação da quietude, até mesmo com oração, comentamos algo relacionado a isso, né? Estamos dando hoje o último passo. E vamos chamar esse passo de oração como uma vida de amizade com Deus. Meus irmãos, há muitos aspectos diferentes da oração. Guardem isso, porque acho que poucas pessoas ouviram uma frase como essa. Uma vida de amizade com Deus. Olha, se Deus é o nosso Pai Celestial, você não tem uma amizade com seu Pai? Na verdade, no plano horizontal, o inimigo pegou de tal forma já a humanidade, né, o mundo, que os filhos não querem relação mais com os pais. Eles só querem relações com os pais quando os pais são provedores. À medida que o pai não provém materialmente, eles querem andar pela cabeça deles. Ou seja, os filhos estão interesseiros. Por quê? Porque eles são escravos do mundo. Agora, se eles não perguntam para o pai, se as pessoas que trabalham conosco não nos perguntam, são escravos do mundo porque procuram as coisas, as soluções do ego e no mundo, não perguntando para o pai, não perguntando para quem sabe mais no plano horizontal, não perguntando para o próprio contratante para saber a necessidade dele e a necessidade minha, no caso é servir aos outros. E servir aos outros eu sei que só sirvo e só os outros servirão aos outros, só amaremos uns aos outros se nós tivermos o nosso espírito vivificado e sermos guiados pelo Espírito Santo. Caso contrário, é dar murro em ponta de faca. Uma pessoa que está com a raiz no mundo não converte. Ela tem que tirar a raiz do mundo, tirar a raiz do ego. Senão o inimigo assola a mente da pessoa. Então, preste atenção aqui. Alguns santos do passado chamaram, por exemplo, um dos aspectos da oração de oração de autoridade. O que significa isso? Significa o nome de Jesus ser usado com autoridade que pertence a ele para, por exemplo, a expulsão de um demônio. Para, por exemplo, uma circunstância onde se discerniu a necessidade anos atrás, na praça na Rússia, discerniram diante do Senhor. Pessoas passavam e passavam e passavam e nem ouvido davam elas. Elas deveriam, em nome do Senhor, fazer uma oração de autoridade para que, naquele ambiente, as hostes espirituais da maldade fossem caladas e os abertos. Muita coisa extrapolada tem sido feito em muita coisa. Então, o nome de Jesus não é uma vara mágica e nem uma senha. Quando alguns no livro de Atos tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios, eles disseram assim: esconjuro-vos em nome de Jesus, Paulo prega. E aquele espírito imundo disse: eu sei quem é Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz que ele partiu para cima deles, e eles saíram com suas roupas rasgadas e foram humilhados. Porque o nome de Jesus não é uma vara mágica. Ele só pode ser usado por autoridade por aqueles que realmente habitam à sombra das suas asas.
Então, é um dos aspectos da oração. Também pode significar, frequentemente significa, suplicar. Súplica, petição. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Oração, súplica, petição. Oração também significa intercessão. Quão importante é a intercessão uns pelos outros, pelos assuntos do Senhor, não é? A oração também tem o seu aspecto corporativo. Quanto é importante aprender. É essas orações que eu peço para as pessoas que estão no meu convívio. Nós temos um grupo do WhatsApp que eu sempre peço oração uns aos outros, para que tenham, então, a direção do Espírito Santo, que tenham uma conversão na vida espiritual. E uma vez que tenham a vida espiritual, então que venham para a academia treinar a vida espiritual. Como não os vejo aqui, eu não entendo que tenham cumprindo a nossa orientação, a nossa advertência. É bom lembrar que Cristo advertiu as igrejas lá em Apocalipse, dizendo que quem tem ouvidos ouça o Espírito. E o que me entristece é ver que as pessoas não ouvem o Espírito, nem ouvem a nossa experiência. E não é que nós temos uma ficha suja, mas alguns sujam com coisas que nós não fizemos corretamente, mas não veem em si a sujeira que transportam. E a maior sujeira é não ter uma vida espiritual. A maior desgraça é não ter a graça de Deus. Aprendemos a orar como igreja. Não é nos reunirmos no mesmo lugar e cada um fazer a sua oração junto. Isso não é oração corporativa. É o que nós fazemos em nossas casas. A oração corporativa é aprender a discernir a paz do Senhor, o grupo de comunhão onde estamos inseridos em torno de um mesmo tema. Isso é oração corporativa, mais um aspecto da oração. Mas, o que eu gostaria de destacar hoje, mas na verdade é o fundamento de todos eles, ou de todos esses aspectos da oração, que é exatamente a vida de oração. Como sendo uma vida relacional ininterrupta de relação com Deus. Uma vida ininterrupta de relação com Deus, ou vida de oração. Então vamos seguir alguns passos aqui juntos. No século XII, chamado Ricardo de Tietra, ele disse assim: 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não as negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. E seguir-te mais de perto. Sabe, irmão, eu era um jovem quando li essa oração. E ela ficou impregnada em meu coração. Vou repetir. 3 coisas te peço, ó querido Senhor. Não negues antes que eu morra. Ver-te com mais clareza. Amar-te com mais ternura. Mais de perto. Isso é vida. É o fundamento de todas as outras opções. Você vai suplicar para alguém que você mal se relaciona? Como você vai interceder por algo ou por alguém diante de uma pessoa que você mal conhece, que pouco se relaciona? Como você irá orar de modo a exercer a autoridade de alguém que você pouco conhece? Então, meus irmãos, solitude
e quietude, ouça com atenção, fornecem um ambiente para que a vida de oração seja praticada. Ou uma vida de relação ininterrupta com Deus. E precisamos entender o que isso significa. Porque também há problemas aí, há distorção aí. Alguns acham, por exemplo, que a mente racional, o intelecto, tem que estar ligado a Deus 24 horas por dia. E simplesmente impossível para qualquer ser humano. Então, o que significa uma relação ininterrupta? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude à medida que caminhamos por esse assunto, para nós compreendermos. Primeiro, ainda lançando algum fundamento, como que nós definiríamos essa vida de oração, além do que já falamos? Uma relação ininterrupta com o Senhor. Penso que poderíamos defini-la assim. Uma vida de oração é uma vida de atenção